Tenho neste não às 7 Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Senhor Deputado, boa tarde. É sempre um gosto recebê-lo aqui. Vamos começar justamente por esta questão. Mas antes, vamos fazer aqui uma informação de contexto. Tiago Maia iria apresentar uma candidatura, muito provavelmente, contra o Rui Rocha, agora no início do ano, que é a altura da convenção eletiva, não é? Da Iniciativa Liberal, e tinha ali um núcleo, uma oposição interna, não é? Na Iniciativa Liberal, por causa deste incidente que vai agora ser investigado pelo Ministério Público. Não só apresentou a demissão da Junta de Freguesia, como anunciou que não se vai recandidatar. E há neste momento um processo disciplinar em curso. A expulsão é o caminho óbvio, Rui Rocha? Eu já tive a oportunidade de me pronunciar sobre a questão. A decisão cabe ao Conselho de Jurisdição. Nós somos um partido liberal e a bondade desta abordagem liberal que nós temos é precisamente a de termos, neste tipo de casos, uma ideia de que as pessoas cometem erros, falham, e deve haver separação de poderes e deve haver órgãos que funcionam. Claro. Mas a primeira reação, Sr. Deputado, foi muito duro nas palavras, não é? Disse que era algo absolutamente inqualificável e que era algo que não se podia tolerar na Iniciativa Liberal. O Presidente da Iniciativa Liberal não está inibido de manifestar a sua posição relativamente aos factos que ocorrem no país, e nomeadamente aqueles que ocorrem também com algum tipo de ligação à Iniciativa Liberal. E, portanto, a minha posição é exatamente a mesma, a minha posição pessoal é repúdio total sobre estas matérias e sobre este tipo de comportamentos. E também tive a oportunidade de dizer que aquilo que peço ao Conselho de Jurisdição é uma decisão exemplar. O que é que eu quero dizer com exemplar? Expedita, ou seja, que seja o mais rapidamente possível tomada, e que seja também exemplar do ponto de vista da justiça da aplicação da decisão face aos factos conhecidos. Agora, como eu dizia, separação de poderes, claro. Este é o momento do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal. Uma consequência possível é a expulsão, claro. Mas isso cabe, de facto, ao Conselho de Jurisdição. E já agora, sobre a notícia que acabam de passar, a Justiça deve fazer o seu trabalho, claro. Ninguém está acima da lei. Óbvio. E, por maioria de razão, eu tenho que dizer que as pessoas que têm algum tipo de ligação à Iniciativa Liberal têm que ser exemplares e, claro. Portanto, não estarão nenhuma delas acima da lei. A propósito da convenção eletiva, que vai ocorrer agora no início do ano, o Rui Rocha assumiu a liderança da Iniciativa Liberal numa altura em que o partido estava mais ou menos dividido ao meio, não é? Ganhou com 51%, a sua adversária teve 43%, 44%. Verdade. Mas o que eu gostava de lhe perguntar, Rui Rocha, é quando é que vai anunciar que é candidato a uma nova liderança, um mandato? Já não deve faltar muito. Como eu tenho... Vai fazê-lo agora aqui, em primeira mão, para ou não? Não vou fazê-lo. Como eu tenho dito, eu não quero que o partido se desfoque de um tema que é muito importante, que é a questão do orçamento. Nós estamos agora há uma semana de uma votação definitiva sobre o orçamento. O orçamento e todas as questões que o envolvem são muito importantes para o futuro do país. Eu tenho procurado passar esse sentido de urgência e de importância para o orçamento e, portanto, eu não quero, por minha responsabilidade, que o partido se desfoque daquilo que é essencial neste momento, que é o país. Sim, mas sabemos que a sua candidatura é inevitável, como é lógico. Obviamente que a eleição... Sei eu e sabe o senhor deputado também, como é lógico. Obviamente que a eleição na Iniciativa Liberal é um tema importante, eu não quero tirar-lhe nenhum tipo de importância, é muito importante para o futuro do partido, obviamente. Mas o que eu acho é que esse tema deve ser analisado mais perto do final do ano. Então eu não quero contribuir para desfocar neste momento o partido daquilo que é fundamental. Claro, é perceptível. E por causa disso, por compreender a sua posição, faço-lhe só mais uma única pergunta em relação a isto. Este incidente que aconteceu com o Tiago Maia deixa-lhe muito provavelmente a possibilidade de ser candidato único, não é? Porque a oposição corporatizada por Tiago Maia neste momento não tem um rosto e muito provavelmente vai ser um candidato único, não é? É uma possibilidade real. Não vou comentar, porque se eu estivesse a comentar, primeiro estaria a revelar qual é a minha posição sobre a minha própria decisão e, por outro lado, aquilo que eu espero sempre, neste momento, antes e no futuro, é que a Iniciativa Liberal tenha diversidade de opções. Isso é bom para o partido, claro. É bom para os concorrentes, é bom para quem estiver na Comissão Executiva e, portanto, nós somos um partido que defende a liberdade de escolha e a concorrência por maioria de razão quando isso diz respeito ao partido. Então, o desejável é que haja muitas alternativas. Resta-me então convidá-lo para, quando anunciar a sua candidatura, vir aqui mais uma vez ou não às 7. Aceita esse mais convite? Uma vez, se eu tivesse algum tipo de resposta ao convite, estaria a desfocar o partido daquilo que me parece já vamos falar das principais propostas, das propostas mais emblemáticas da IL em relação ao Orçamento do Estado.
Mas deixe-me só falar também de autárquicas. Muito bem. O Primeiro-Ministro, na última entrevista que deu à Maria João Avilés, anunciou isso, não é? Que já tinham existido alguns encontros, não reuniões secretas, não é? Porque foram divulgadas pelo Primeiro-Ministro, entre o Primeiro-Ministro e o Rui Rocha, a propósito de uma coligação, pelo menos em Lisboa e eventualmente no Porto, não é? Como é que estão essas negociações? João, deixe-me mais uma vez, não vou poder responder como gostaria, provavelmente, mas eu posso lhe responder com aquilo que é verdade relativamente a este processo. E eu tenho uma questão que é fundamental para mim. É que a próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, seja liderada por quem for, tenha total autonomia estratégica. E essa autonomia estratégica diz respeito ao país, às autarquias, a todas as questões eleitorais que se possam pôr nos próximos tempos. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer sobre essa matéria é que não há nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de vinculação. Claro. Há total liberdade da próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, nem poderia ser de outra maneira, para, no dia em que for eleita, pensar nas questões autárquicas, envolver os núcleos, porque isso também é importante na Iniciativa Liberal, é que esta matéria diz respeito também aos núcleos envolvidos, os núcleos da Iniciativa Liberal, e tomarem em total liberdade as decisões que entenderem relativamente a coligar-se ou a não se coligarem. E, portanto, é este o ponto de situação da Iniciativa Liberal nesta matéria. Ou seja, está tudo em aberto. Tudo em aberto. Mas se eu lhe perguntasse assim, enfim, hoje, neste momento, independentemente da futura Comissão Executiva, não é, da Iniciativa Liberal, agora nesta convenção eletiva do início do ano, quais é que são as probabilidades de haver uma coligação em Lisboa que envolva o PSD, o CDS-PP e a IL? São 50%, mais 50%. Mais neste momento, se o timing fosse hoje, qual é que era a sua posição? Eu prometo que a partir de agora tenciono responder-lhe concretamente a todas as perguntas, mas compreenderá. Se eu respondesse a isso, estava a limitar a liberdade que eu quero que a próxima Comissão Executiva tenha nesta matéria. Portanto, eu não faço prognósticos, nem previsões, nem estatística sobre probabilidades de um entendimento. Quem vier a seguir tem total liberdade para decidir, em coordenação com os núcleos da Iniciativa Liberal envolvidos nessas matérias. Sim, senhor. Vamos ao Orçamento do Estado. Vamos a isso. A começar aqui por esta iniciativa do PSD e da AD de retirar ao fim de 10 anos, ou mais de 10 anos, não é? Desde a chegada da intervenção da Troika em Portugal, os cortes de 5% nos salários que todos os titulares de cargos políticos sofreram na altura e que se mantêm até hoje, são os únicos cortes que ainda estão em vigor na sociedade portuguesa. Qual é que é a posição da IL sobre a possibilidade de agora esse corte ser revertido, mas apenas para futuros mandatos? Nós vamos ter reunião de deputados amanhã no Parlamento, dos deputados da Iniciativa Liberal, precisamente para definir sentidos de voto em matérias como esta. Mas a posição da Iniciativa Liberal, relativamente a estas matérias, num sentido mais amplo, é a seguinte: nós propusemos uma redução em 40% do financiamento dos partidos. Sim. E, portanto, essa é a nossa primeira proposta. Uma segunda proposta que também nos Mas também reviram o salário do Presidente da República. Exatamente. Também avançaram com uma... Ou seja, não olhando ainda para o que está para trás, que essa é a proposta da AD relativamente, e também do PS, relativamente ao corte que aconteceu, nós preferimos olhar para o futuro. E, portanto, corte de 40% na subvenção dos partidos e, por outro lado, evolução dos salários dos políticos no futuro, mas condicionada à evolução do próprio país. Nós entendemos que os políticos devem ter aumentos se o país crescer, se houver crescimento económico. E, portanto, aquilo que estamos indexado a propor... à produtividade, ao desempenho da economia do país. De uma forma indireta, mas como é que isso funciona, por exemplo, indexando, por exemplo, Rui Rocha? A economia, o país cresce 2%, os salários dos titulares de cargos políticos aumentam 2%? A nossa proposta é indexar ao salário médio dos portugueses. Ou seja, se os portugueses vivem melhor, os políticos devem ter um aumento correspondente a esse aumento da melhoria de vida que as pessoas tiveram. Se não há esse aumento, ou se esse aumento é discreto, se é pequeno, então os políticos devem ter aumentos pequenos. E, portanto, nós estamos a ligar diretamente os aumentos futuros dos políticos, porque entendemos que a partir de certa altura, de facto, não faz sentido estar a punir sistematicamente os políticos e, portanto, faz sentido que eles possam ter evolução do seu salário. Mas é uma posição com algum... É uma posição tímida, com algum receio de quem, sendo um titular de órgão de cargo político, tem medo, pergunto-lhe, de estar a ser juiz em causa própria, não é? Não acha que os portugueses percebem que ao fim de mais de 10 anos os políticos merecem que os tais cortes de 5% sejam... Repare, para nós a prioridade está precisamente... É que parece que os partidos, desculpa interromper, tem alguma... Rui, parece que os partidos têm medo
ou sofrem de hipocrisia política, de como é uma questão em que são juízes em causa própria, não querem anular o último resquício da Troika, a IL, que é um partido que se diz de peito aberto, de mudança, tem medo de dizer claramente aos portugueses que os partidos... Não acha que os políticos mas não acha que os políticos devem ganhar mais? Eu acho que, em geral, os políticos devem ganhar mais, mas nesta perspectiva que acabei de dizer. É que devem ganhar mais na exata medida em que o seu contributo, as suas decisões, ao nível autárquico, ao nível do Parlamento, ao nível do Governo, contribuem para o crescimento económico do país. E, portanto, isso é que nos parece. E não é uma questão de ser ou não juiz em causa própria. Eu não entendo é que políticos ganhem mais se o país está estagnado. E, portanto, isso está estagnado, é porque as decisões políticas não são grande coisa, têm contribuído para essa estagnação. Portanto, preocupa-me o futuro. Relativamente à questão dos 5%, parece-me que ela é menor no sentido em que não é definitiva. É uma questão menor. É uma questão menor porque a mim preocupa-me é o futuro. E, portanto, e entendo as duas posições, porque é verdade que os portugueses ainda hoje sofrem algumas consequências das más decisões que os políticos tomaram, que levaram a que a Troika tivesse que vir para Portugal. Ainda há gente que não conseguiu hoje reconstruir a sua vida. Claro. Há gente imigrada que teve que sair do país nessa altura. Portanto, claro. Há famílias que foram perturbadas. Claro que sim. E, portanto, agora, se me pergunta se no futuro a evolução salarial dos políticos deve acontecer, deve. De que forma? Na exata medida em que eles contribuem para que o país tenha crescimento económico e os salários dos portugueses. Acha que esta proposta enfim, dos partidos que suportam o governo, não é, da Aliança Democrática, foi corajosa? Eu acho que ela surge num contexto difícil, ou seja, nós percebemos que há um populismo muito exacerbado associado a estas questões que diz que os políticos são todos maus, os políticos... Ora, aliás, há quem proponha até cortes adicionais, não é? E, portanto, há uma proposta na mesa que é de um corte adicional. E eu só posso entender isso pela experiência de quem propõe, estou a referir-me neste caso ao Chega, esse corte adicional. Quer dizer, eu não conheço tão bem assim os políticos do Chega. É populismo, é isso que me está a dizer. Sim, mas eu não conheço assim tão bem os políticos do Chega. Mas se o Presidente do Chega considera que os políticos que escolheu para estarem no Parlamento, por exemplo, são maus políticos, eu percebo que lhes queira cortar mais salário. Mas só entendo nesse sentido. Quanto ao mais, eu acho que é desejável, e por isso é que nós estamos a virar para o futuro. Mas está a passar uma espécie de atestado de incompetência aos 50 parlamentares do Chega? Não sou eu. Se o Presidente do Chega entende que há um corte de 5% e que deve haver ainda um corte adicional, porque os políticos não merecem, eu creio que ele conhecerá. Quem é que ele conhece melhor? Seguramente os deputados do Chega, e, portanto, estou a imaginar que esteja a fazer um juízo sobre os políticos do Chega. Essa farpa ao líder do Chega. Vamos aqui a outras propostas da Iniciativa Liberal para este Orçamento de Estado. Em relação às pensões, muito provavelmente o aumento estrutural nas pensões será aumentado, não é? Aliás, ainda hoje o Chega disse que votará favoravelmente a proposta do PS de aumento de 1,25%, que custará 265 milhões. 265, 300 milhões. Enfim, 300 milhões. Na ordem de grandeza. Portanto, isso vai acontecer, é praticamente inevitável, com os votos do PS e do Chega, mas aí ele não liga muito às pensões e diz que... não liga, não é, Sr. Deputado? Não é exatamente essa questão. Ou pelo menos não dá muita importância. Porquê? Porque reconhece que as pensões são baixas, mas não apresenta nenhuma proposta porque acha que, como está bem. Presumo eu. Ou presumo mal. Vamos lá esclarecer isso. Olha, relativamente à proposta de aumento estrutural das pensões, o tal 1,25 que o PS apresentou e que o Chega já disse que vai viabilizar, a Iniciativa Liberal vai votar contra. E porquê que a Iniciativa Liberal vai votar contra? Não é porque desvaloriza, obviamente, os pensionistas, as pessoas que contribuíram e que têm as suas carreiras profissionais, não se trata disso. Nós temos outra maneira de valorizar esses percursos. E como é que se valorizam esses percursos? Primeiro, a lei portuguesa já prevê que haja uma atualização anual, com determinados critérios, das pensões. Nós defendemos que a prioridade, o foco deve ser o crescimento económico. Se tivermos crescimento económico, a fórmula de atualização das pensões prevê que elas sejam atualizadas de forma mais pronunciada. E, portanto, o que é que nós dizemos? Foco no crescimento económico. Porque também os pensionistas beneficiam disso. Segunda questão, nós propomos uma baixa de impostos significativa para todos. E os pensionistas também pagam IRS. E, portanto, nós também temos em atenção os pensionistas, mas queremos, se quiser, beneficiar
beneficiá-los por via do crescimento económico, que tem impacto na fórmula de atualização, e por via da descida do IRS. Portanto, são formas diferentes de ver as coisas. O que nós não entendemos é que é perigoso, é indesejável neste momento fazer uma atualização das pensões estrutural adicional àquela que a lei prevê. Portanto, quanto à aplicação da lei, nós entendemos que não há nenhuma dúvida. E que é justa. Mas estamos a acrescentar despesa. Mais uma vez, temos o Chega e o PS juntos, mais uma vez, a dizer vamos aumentar a despesa do país. O que é que nós dizemos? Não. Foco no crescimento económico, todos beneficiam disso, inclusive os pensionistas, e foco na descida de impostos. Todos beneficiam disso, inclusive os pensionistas. Outra proposta emblemática da iniciativa liberal tem a ver com, enfim, uma fórmula diferente da defendida pelo Governo neste Orçamento do Estado, não é, para 2025, em relação à função pública, que, na prática, o que ele quer é uma redução dos funcionários públicos, mais ou menos 50 mil, talvez ligeiramente menos, até ao final da legislatura. Sim, é exatamente isso. Na nossa visão... Temos funcionários públicos a mais. Temos funcionários públicos a mais. Mas com os serviços como estão? Às vezes pode parecer contraditório, mas eu já lá vou. Portanto, o objetivo para nós é claro, menos 50 mil funcionários públicos até ao final da legislatura. Como é que isto se consegue fazer? Nós temos uma oportunidade única. Temos a oportunidade que resulta de termos dezenas de milhares de funcionários públicos a reformarem-se todos os anos. Portanto, quando nós dizemos saída de 50 mil funcionários públicos até ao final da legislatura, é não fazendo nenhum tipo de agressão social, dizendo às pessoas que têm que sair, ficar sem emprego. Não, são as pessoas que saem para a sua reforma merecida, para a sua pensão, que não são substituídas. E o João diz-me, mas não faltam professores, não faltam médicos? Faltam professores e médicos. E é possível reforçar nas áreas onde há falta neste momento de profissionais na função pública, mas ao mesmo tempo com simplificação de processos, com menos burocracia, com menos complexidade e com uma aposta muito grande na modernização do Estado, a inteligência artificial, a automatização, a digitalização de processos, é possível reforçar nas áreas onde faltam e mesmo assim conseguir reduzir o peso da máquina da função pública. Já agora com uma questão muito importante, é que aqueles que ficam, nós também concordamos que muitos deles têm salários baixos. Portanto, nós queremos pagar mais aos funcionários públicos necessários, queremos que eles sejam avaliados e pagar mais em função dos resultados que entregam, da avaliação que têm. E, portanto, isso para nós é fundamental. Nós queremos pagar mais a menos funcionários públicos. E achamos que isso é perfeitamente possível, sem criar nenhum drama social, porque as pessoas vão para a reforma, e utilizando a modernização absolutamente indispensável no Estado. Aliás, e estes 50 mil funcionários públicos que sairiam até ao final da legislatura seriam, acima de tudo, reformas. É basicamente isso que está em causa. Em duas áreas fundamentais, funções administrativas, funções repetitivas, redundantes, burocráticas, que nós queremos simplificar, e depois também uma questão importante que são as direções, as chefias, os cargos de nomeação política, que também queremos ver reduzidos. Nós estimamos que este movimento, isto é muito importante, permitirá poupar estruturalmente ao país 1.500 milhões de euros, não diminuindo o serviço, melhorando-o até reforçando nas áreas críticas, porque isto é muito importante. Porquê? Porque nós não podemos reduzir peso do Estado nas prestações sociais. Isso aí é inquestionável. Nas reformas, lá está, nas pensões, nos subsídios de desemprego, aí não se mexe. Então nós temos que tornar o Estado mais ágil e mais eficiente para podermos baixar impostos. Porque senão há aqui uma cavalgada permanente, subida constante dos custos do Estado, que faz com que as cargas fiscais continuem muito elevadas. Aliás, temos o caso da AD. Durante a campanha eleitoral dizia, vamos baixar os impostos. Consequência agora. Depois aí também, a conjuntura política não é permitiu. Só uma questão é também uma questão de vontade política. Porque, repare, a AD andou a negociar com o PS. Não chegou a nenhum acordo. Portanto, para não chegar a nenhum acordo, para que é que valeu a pena negociar? Foi só para deixar cair as medidas que traziam baixa fiscal. Eu, que a certa altura, acho que isto também deu muito jeito à AD para não mexer em nada. Eu tomo nota dessa recusa. Vamos falar do 25 de novembro. Rui Rocha, que se assinala agora, não é? Na próxima segunda-feira, pela primeira vez, não é? Com uma dignidade em moldes semelhantes ao do 25 de Abril. Isto foi uma proposta lançada em junho pelo CDS, com os votos favoráveis do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Ainda há pouco ouvimos, enfim, pessoas do
Bloco de Esquerda a dizer que quando mudar uma maioria, quando a maioria voltar a ser de esquerda na Assembleia da República, esta celebração do 25 de novembro é mais uma vez apagada. Acha que se está a fazer justiça àquilo que para a democracia portuguesa representa o 25 de novembro? Havia duas propostas. Havia essa do CDS que refere, tem a ver com esta comemoração que vai acontecer agora na segunda-feira, e uma da Iniciativa Liberal que visava incluir na celebração do cinquentenário do 25 de Abril também uma comemoração quando houvesse 50 anos sobre o 25 de novembro no próximo ano. Parece-me absolutamente justo e absolutamente necessário. Não são sequer as palavras da Iniciativa Liberal. Olhemos ao que diz Ramalhianes. Olha, tem aqui. Figura incontornável. Entendo que o esquecimento do 25 de novembro não ajuda a democracia porque a história não se apaga. É com a história e regressando à história de forma não endémica nem nostálgica que aprendemos a evitar erros futuros. Enfim, isto são Ramalhianes diz basicamente declarações de um livro que foi agora publicado na sequência de uma entrevista a Fátima Campos Ferreira. Ramalhianes diz basicamente o 25 e este é o operacional do 25 de novembro, não é? 25 de novembro deve ser assinalado. É importante fazê-lo porque é preciso ter memória histórica. E diz também uma outra coisa, é que se não fosse o resultado do 25 de novembro, havia a tentação ou a intenção séria do PCP de instaurar uma ditadura de sinal contrário à que tínhamos tido em Portugal. E, portanto, eu acho que isto são as palavras, não é da Iniciativa Liberal, é de alguém respeitado, que tem um percurso respeitável na democracia portuguesa. Que é uma referência da democracia portuguesa. E, portanto, eu entendo que é absolutamente necessário comemorar o 25 de novembro e, deixe-me dizer, na verdade é a segunda vez que o PCP falta ao 25 de novembro. Faltou em 1975, quando tinha intenções bem diversas do caminho da democracia, e falta agora, e o Bloco de Esquerda arranja também aí uma forma de faltar de alguma maneira. Agora eu quero dar uma má notícia, quer ao PCP, quer ao Bloco, que tem essa intenção de reverter. Eu estou absolutamente convencido que nos próximos anos não haverá condições para reverter esta medida, porque a esquerda está a entrar numa crise profunda. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que há boas notícias para Portugal, que vamos desatar os nós, quer da história, quer da economia, quer da sociedade. Vai haver condições para desatarmos os nós que essa prevalência da esquerda nos últimos anos trouxe à sociedade portuguesa. Eventualmente num governo de coligação onde ele também faça parte? Vamos ver, aquilo que a história nos diz, falando de história, é que a Iniciativa Liberal não chegou ainda em nenhuma ocasião, tendo tido a oportunidade para o fazer, de acordos, seja no sentido de uma coligação pré-eleitoral, seja de ir para o governo. Portanto, o que é que isto quer dizer? A Iniciativa Liberal é um partido extremamente exigente. E se a Iniciativa Liberal tiver a percepção de que algum tipo de entendimento serve para manter tudo na mesma, nós seguramente não estaremos disponíveis para manter tudo na mesma. Se for para mudar o país, analisaremos nos momentos certos, mas preservamos muito a nossa autonomia estratégica, aquilo que eu falava. O legado maior do Presidente da Iniciativa Liberal, que agora termina mandato, é ter preservado a autonomia estratégica, política e financeira da Iniciativa Liberal para que possa tomar as decisões que entender no futuro. Agora termina mandato e está a preparar um futuro mandato. Rui Rocha, muito obrigado. Um abraço. É sempre um prazer receber-lo aqui. Até uma próxima oportunidade.